Bom, boa tarde, então, a todas as pessoas que participam da entrega do selo Migra Cidades 2023. Convido de primeira mão os participantes a nos contarem no chat de onde estão nos acompanhando, para que a gente possa ver aí quais são os governos que estão participando conosco neste evento. Como a maioria já me conhece, eu me chamo Ana Laura Schau e estarei moderando este evento. Aqui comigo também estão presentes as coordenadoras da plataforma Migra Cidades pela URGS, professoras Roberta Baggio e Verônica Gonçalves, e meus colegas de equipe, Annelise Dias, Marina Fonseca, Laura Ruschel e Fábio Andó. Bom, a plataforma Migra Cidades, ela é uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações. Dentre as ações, a plataforma conta com um processo de certificação, que hoje chega à sua 4ª edição, e também com um banco de boas práticas, capacitações e treinamentos. Antes de darmos início ao evento, eu gostaria de brevemente apresentar a OIM. A OIM é uma organização que foi estabelecida em 1951 e hoje conta com 175 Estados-membros. Desde 2019, a OIM é coordenadora e secretariado da Rede da ONU para a Migração, realizando um trabalho comprometido com o princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia a todos e todas. No Brasil, a OIM estabeleceu seu escritório em 2016 e em 2023 está presente em 11 estados, além do Distrito Federal. Hoje, temos o grande prazer de celebrar, ao lado da nossa grande parceira nessa iniciativa, a URGS, os 49 governos locais que concluíram com sucesso o processo de certificação em 2023. E, claro, também gostaríamos de saudar os gestores e servidores que estiveram fortemente engajados no exercício proposto pela plataforma, e também as pessoas migrantes e suas comunidades de acolhida. A nossa programação se inicia com um breve vídeo de apresentação do processo de certificação, seguido das boas-vindas das duas instituições que coordenam a iniciativa, a OIM e a URGS. Após as boas-vindas, daremos início à mesa, o papel dos governos locais na construção da governança migratória, com a participação de convidados. Então, seguiremos a entrega formal da certificação para os 41 municípios e 8 estados que concluíram com sucesso o processo proposto. Por fim, a coordenadora do Migra Cidades na URGS fará uma fala de encerramento. Reforço que, caso tenhamos alguma interrupção técnica, faremos o possível para resolvê-la rapidamente. Fiquem conosco. Vamos, então, dar início ao evento com o vídeo de apresentação. Muito obrigada. Como fortalecer localmente políticas públicas para migrantes? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, Agência da ONU para as Migrações, apresentam Migra Cidades, uma plataforma para aprimorar a governança migratória local no Brasil e fortalecer a capacidade de poder público para construir e gerenciar políticas de migração de forma qualificada e planejada. A plataforma Migra Cidades é uma iniciativa que possui ferramentas para capacitar atores locais, impulsionar o diálogo migratório, promover o intercâmbio de boas práticas e reconhecer o comprometimento de estados e municípios brasileiros em aprimorar a governança migratória local. A iniciativa conta com curso de capacitação online sobre as 10 dimensões de governança migratória local, processo de certificação para municípios e estados, banco de boas práticas, capacitações e espaços de trocas e diálogo entre governos participantes da iniciativa. Desde 2020, mais de 80 governos estaduais e municipais de todas as regiões do Brasil já se juntaram à iniciativa. A plataforma Migra Cidades é uma ferramenta para facilitar e promover uma migração segura, ordenada e digna, alinhada com a meta 10.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A plataforma também está alinhada com o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, GCM, incluindo todas as dimensões da migração de forma holística e abrangente.
A plataforma Migra Cidades foi desenvolvida pela OIM em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Escola Nacional de Administração Pública. Saiba mais em ufrgs.br/migracidades ou em nossas redes sociais. Agora, vamos então para a nossa mesa de abertura. Primeiramente, agradeço a presença dos nossos ilustres convidados, a começar pela diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora doutora honoris causa Cláudia Lima Marques, e do chefe de missão da OIM no Brasil, senhor Stefani Rostiot. Passo a palavra, primeiramente, para a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da URGS, para dar as boas-vindas iniciais. É uma grande honra e um prazer estar nesse Migra Cidades, que certifica de forma tão importante esse esforço cooperativo entre a URGS, a Organização Internacional para as Migrações, e a INAP. É uma iniciativa de grande sucesso, como se viram os números, desde 2020, e gostaria de parabenizar toda a equipe, na pessoa da professora doutora Roberta Baggio, e a equipe da Organização Internacional para as Migrações, na pessoa de Annelise Dias, de Ana Anchal e especialmente do Dr. Stefani Rostiot, que coordena de forma tão gentil, mas ao mesmo tempo de forma tão importante esse esforço. Para nós é uma honra, um prazer e é uma realização da finalidade da academia poder ajudar a melhorar a situação de pessoas que, ao mesmo tempo, trazem muito, mas também têm vulnerabilidades muito importantes, e é justamente ao capacitar os estados e municípios que estamos contribuindo para essa política pública e para que cada vez mais seja possível realizar os objetivos do milênio. Muito obrigado por este prazer de estar aqui com todos os senhores. Parabéns. Ana, eu acho que você está no modo mudo. Agora sim, acho que sim. Muito obrigada, professora Cláudia. Passo então agora a palavra para o senhor Stefani Rostiot, chefe de missão da OIM no Brasil. Obrigado, Ana. Boa tarde a todas e todos. E é com muita alegria que chegamos finalmente ao final da quarta edição do processo de certificação da plataforma Migracidade, como já foi dito, a participação de 41 municípios e 8 estados que hoje receberam o selo Migracidade 2023. Além dos municípios e estados aqui presentes, também contamos com a participação de autoridades federais e pessoas migrantes. Então, cumprimento a todas e todos, as pessoas da senhora Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do senhor Paulo Willes, coordenador geral da Política Nacional Migratória, da senhora Cíntia Miranda, coordenadora de Atenção a Refugiados e Imigrantes no SUAS, e da senhora Benazira Joko, empreendedora social e conselheira do Desenvolvimento Econômico Federal. Os governos que recebem hoje o selo Migracidade se engajaram ao longo de todo o ano a uma série de atividades que incluíram a realização de diagnósticos, definição de prioridades, treinamentos e trocas de experiências para aprimorar a sua governança migratória. Com esta edição, somamos 91 governos que fazem parte da plataforma Migracidade, com mais de 4.000 pessoas capacitadas, em particular, através do curso online Aprimorando a Governança Migratória Local, realizado em parceria com a ENAP. E ainda temos cerca de 300 boas práticas documentadas no banco de dados da plataforma Migracidade. Essas boas práticas e experiências são essenciais para o Brasil avançar na sua política nacional de migração, refúgio e apatridia, estabelecendo o princípio fundamental da igualdade de direitos entre pessoas migrantes e brasileiras,
reconhecendo a dignidade inerente a cada ser humano e garantindo o acesso a serviços básicos como saúde, educação, assistência social e justiça. Isto demonstra o comprometimento do Brasil em trabalhar de maneira colaborativa para enfrentar os desafios migratórios e aproveitar as oportunidades que a migração oferece, de forma coordenada e alinhada com o Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular. Nesse sentido, temos que reconhecer o papel central que a cidade tem na implementação de uma política migratória coesa com o Pacto Global para a Migração. O trabalho realizado por cada uma das cidades aqui presentes demonstra a enorme capacidade que os governos locais, as comunidades de acolhida, as pessoas migrantes e a sociedade civil têm de enfrentar desafios e responder com soluções situadas nas realidades de cada território. Por meio da plataforma Migracidade, estamos também contribuindo de maneira coletiva para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especialmente da meta 10.7, para facilitar a migração e a mobilidade das pessoas de forma ordenada, segura e regular, e responsável também, inclusive através da implementação de políticas de imigração planejadas e bem geridas. Então, finalmente, em nome da OIM, agradeço a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa da diretora da Faculdade de Direito, a professora Cláudia Lima Marques, e parabenizo todos os governos que hoje recebem o selo Migracidade. A OIM é vossa organização e podem contar com o nosso apoio no desenvolvimento de seu trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e desejo a todas e todos um excelente evento. Obrigado. Muito obrigada, senhor Stefani. Gostaria de encerrar essa mesa de abertura, então, agradecendo aos nossos convidados pelas falas de boas-vindas. Bom, a plataforma Migracidades, ela foi criada justamente com o intuito de visibilizar e reconhecer as ações realizadas pelos governos, assim como apoiar municípios e estados a expandirem e aprimorarem sua governança migratória local. Com esta edição, somamos 91 governos que fazem parte dessa plataforma, com cerca de 160 servidores públicos, dentre gestores e técnicos, diretamente engajados no processo de certificação como pessoas de referência indicadas por seus governos. As pessoas de referência participam de capacitações, recebem apoio técnico e participam dos diálogos da rede de municípios e estados que compõem a plataforma. Além disso, mais de 3.000 pessoas foram capacitadas em nosso curso online, Aprimorando a Governança Migratória Local, realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Mais de 1.000 pessoas foram capacitadas nos espaços de formação e de trocas de experiência promovidos pela plataforma, e cerca de 300 boas práticas estão documentadas no Banco de Boas Práticas da plataforma. Gostaria de aproveitar também o momento e convidar a todos e a todas a conhecerem o Banco de Boas Práticas em Governança Migratória, que está disponível na plataforma Migracidades. O banco reúne práticas destacadas, identificadas ao longo do processo de certificação Migracidades desde 2020. Nele, são disponibilizados documentos e materiais sobre ações e políticas desenvolvidas pelos governos locais em prol das pessoas migrantes e das comunidades de acolhida. As boas práticas elencadas no banco estão divididas nas 10 dimensões de governança migratória local que guiam as ações da plataforma Migracidades. Bom, passamos agora, então, para a mesa o papel dos governos locais na construção da governança migratória. Gostaria de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, a começar pela senhora Benazira Djoko, empreendedora social e conselheira no desenvolvimento econômico social, a senhora Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ao senhor Paulo Illes, coordenador-geral de Política Migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, e à senhora Cíntia Miranda, coordenadora da Atenção a Refugiados e Imigrantes no SUAS. Vamos dar início a essa mesa
com a fala do senhor Paulo Willis, coordenador-geral de Política Migratória do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça. Olá, boa tarde a todas, todos. É uma alegria enorme participar de vocês desse momento solene da entrega do selo Migracidade. Gostaria de saudar, então, o senhor Estefânio, representante da OIM, e em nome aqui da nossa querida Benazira, né, saudar a todos os demais presentes nesse encontro, nessa celebração. Bem, primeiro eu vou pedir desculpa que pedi para falar primeiro, né, eu tenho um compromisso logo na sequência, mas vou tentar ficar aqui até o máximo possível, né? Bom, para tocar sobre esse tema do papel dos governos locais na política migratória, antes de falar em nome do Ministério, eu gostaria de também registrar que é um tema, para mim, pessoalmente, muito importante, né? Eu tive a oportunidade de participar da criação da primeira política local organizada do Brasil, né? Que foi a construção da política migratória da cidade de São Paulo, e que, de fato, acabou sendo um modelo bastante inspirador e que nos inspira hoje, inclusive, também a trabalhar da perspectiva nacional, né? A ideia de construir políticas públicas que perduram ao longo do tempo, independentemente de quem esteja ou de qual partido esteja aí na gestão da política migratória, né? Eu acho que esse é o grande legado que tivemos dessa experiência aqui de São Paulo, e também depois tive a oportunidade de coordenar uma rede com 97 cidades na França, né? A ANVITA, Associação de Vilas e Territórios de Acolhida da França, que muito também nos inspira nessa construção. Eu acho que no Brasil, historicamente, até pelo modelo da nossa política migratória, sempre o tema ficou muito ligado, muito conectado ao governo federal, sobretudo dentro de uma visão que trazia, né, que era trazido pelo Estatuto do Estrangeiro, né, a nossa Lei de Migração de 1980, que a migração era uma questão de controle, né, de segurança nacional, quando no máximo de busca de mão de obra qualificada, né? Paradigma esse que é superado com a nossa Lei 13445 de 2017, né, quando o Brasil se propõe nessa nova lei de ser um promotor dos direitos humanos, né, prima pelos direitos humanos, pela promoção da regularização migratória, pela acolhida humanitária e pela construção das políticas públicas. E eu acho que no Brasil a gente vem justamente neste momento, né? Nesse momento de reconhecimento. Então, eu acho que o primeiro desafio eu colocaria que seria o reconhecimento dos municípios, das cidades, como atores importantes no processo da integração das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. Num segundo momento, né, que não basta reconhecer, mas sim promover o protagonismo desses atores na construção da política pública. E nós nos encontramos nesse momento também em fase de entrega da nova política migratória brasileira, né? No início do ano, no mês de março, o ministro Flávio Dino criou o GT, né? Esse GT trabalhou durante o mês de março e abril, foram consultados mais de 200 organizações da sociedade civil, feito também diálogos, né? A OIM, inclusive, foi um ator importante, junto com a ACNUR e algumas redes de cidades, para que nós pudéssemos trazer também uma reflexão do ponto de vista das cidades na construção dessa política. Essa política ela se encontra numa fase agora de fechamento interno dentro do Ministério da Justiça. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Flávio Dino, que já nos devolveu o texto com as suas observações, e que, se tudo dando certo, na próxima semana, no máximo, ou na outra, ele já estará
com a Casa Civil para que sejam feitas as discussões interministeriais e multissetoriais, né, para que a gente tenha, de fato, no ano que vem, uma política migratória que garanta, né, a participação de todos os atores. Na linha também de fortalecer o diálogo junto às cidades, nós lançamos no dia 9 e 10 de novembro a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, né? Foi uma iniciativa bastante interessante. Nós tivemos aí a presença de mais de 120 pessoas. Foi uma participação tripartite, né? Participaram representantes dos governos locais, da sociedade civil, das agências internacionais, mas também associações de cidades, né? Porque para nós também é muito importante, ao mesmo tempo que se tem o diálogo com as cidades, também manter o diálogo com esses espaços que já são constitutivos e que já são plataformas importantes para as cidades, né? E na sequência desse lançamento, nós também criamos um fórum de diálogo com os estados, né? Fizemos uma reunião virtual no mês de outubro e nessa semana, agora no dia 5, tivemos uma reunião presencial com representantes dos estados. Tiveram presentes 23 estados, mais o Distrito Federal. E o objetivo justamente desse encontro foi a gente ampliar a governança migratória, como diz o artigo 120 da nossa lei de migração, né, que a política migratória será gerida pela União, mas com a participação dos estados e dos municípios. Então, acho que a partir desse diálogo a gente vem construindo um modelo de governança migratória, da qual a cidade ela tem um protagonismo importante, e essas questões, como já foram colocadas aqui, 10 pontos, né, que a OIM trabalha, né, a capacitação, eu notei aqui, vocês capacitaram 160 servidores, né, do poder público municipal. Isso é muito importante, porque a gente percebe, né, que muitas vezes a gente consegue mudar até a perspectiva, até o olhar daquele município em relação aos migrantes que estão chegando. A gente, às vezes, passa de um olhar que assustador, né? Porque a gente pode até se assustar, de repente chega um grupo ali de pessoas com as quais não temos nenhum diálogo, não conhecemos a sua cultura, a sua realidade, os seus costumes, para depois uma boa prática de integração, como a gente tem inúmeros exemplos que vocês podem apresentar muito melhor do que eu aqui, né? E o outro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês, justamente também na perspectiva da valorização do diálogo intersetorial, nós estamos no processo de construção da Comigrar, que é a segunda Conferência Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia. Nós já temos inscrito 8 conferências estaduais, né, e já temos a sinalização de pelo menos mais umas 10 conferências estaduais, de modo que mais de 20 estados irão realizar. E temos um número bem significativo também de conferências locais que estão acontecendo por todo o Brasil, e também das conferências livres nacionais que estão sendo inscritas pela sociedade civil. Só para rapidamente mencionar qual que é a diferença entre cada uma dessas etapas preparatórias, né? As etapas estaduais, elas são organizadas pelos estados, né, ou comitês. Ela pode ser chamada por uma resolução de um coletivo institucional, que seja comitê, seja conselho. Pode ser chamado também por uma secretaria específica que cuida da temática de migração, ou mesmo via decreto, como foi o caso do Rio Grande do Norte, né? E essas conferências estaduais, elas indicarão propostas e delegados para a Conferência Nacional. Já as conferências livres temáticas, elas deverão debater pelo menos um dos grandes temas, né? Nós temos 6 eixos temáticos, e eu indico para vocês o nosso site, né? Entrando lá no site do Ministério da Justiça, tem a página do DEMIG, e lá na página do DEMIG está justamente toda a metodologia, o texto base, como inscrever as conferências,
E essas conferências livres nacionais, organizadas pela sociedade civil, sindicatos, ou mesmo por ministérios do próprio governo federal, né, que tem temáticas específicas, transversais, com a migração, poderão também indicar delegados para a Conferência Nacional. As livres locais, elas são mais mobilizadoras, né? Então, também a gente gostaria de incentivar que os municípios fizessem as suas conferências, e que essas conferências pudessem refletir a realidade local, indicar também propostas para a nacional, com a diferença é que não elegeria delegados para a nacional. E a Conferência Nacional será nos dias 7, 8 e 9 de junho, em Foz do Iguaçu, né? Então, isso já está confirmado, né? Será no Centro de Convenções da Itaipu Nacional, e a gente conta com apoio para isso, né? Dessa parceria com a própria Itaipu Nacional, com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Acredito que tem algumas pessoas de Foz aqui, temos conversado bastante com eles, né? Muito receptivo. Eu gostaria de parabenizar, né, a Foz do Iguaçu por todo o trabalho realizado, e também com o governo do estado do Paraná. Então, dito isso, né, eu acho que para partilhar com vocês e colocar o Ministério da Justiça, o Departamento de Imigração, à disposição de todos vocês, né? Nós temos recebido cotidianamente pessoas de todo o Brasil e gostaríamos de continuar essa metodologia de diálogo. Então, sem mais delongas, muito obrigado, e eu fico aqui acompanhando as próximas falas, pelo menos até às 3h45, depois eu preciso sair. Então, um abraço a todos e parabéns. Parabéns à Universidade do Rio Grande do Sul, parabéns ao IEM, e parabéns aqui às 41 cidades e aos 8 estados, né? Você tem na conta que hoje vão receber o selo do Migracidades. Muito obrigada, senhor Paulo Illes. Bom, dando seguimento, então, à nossa mesa, passo a palavra agora para a senhora Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Olá, boa tarde. Bom, quero saudar todas as pessoas aqui presentes nesse evento de entrega do selo Migracidades 2023, em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu estou secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, e no âmbito aqui da secretaria, nós contamos com uma diretoria de promoção dos direitos humanos, na qual, por sua vez, está alocada uma coordenação geral de promoção dos direitos de pessoas migrantes, apátridas e refugiadas. Essa coordenação geral, ela é uma novidade, né, no organograma do nosso ministério, ela não existia anteriormente, e ela é fruto de uma reivindicação de vários setores da sociedade civil, né, dos movimentos sociais, que compreenderam e amadureceram a necessidade, né, de que a discussão sobre política migratória pudesse também ser protagonizada pelo Ministério dos Direitos Humanos, partindo da premissa, né, do respeito à dignidade humana, né, partindo da premissa do direito que a pessoa migrante tem a acessar todos os direitos e todas as políticas públicas, né, que as demais pessoas, e, portanto, me parece que essa é uma decisão que marca, né, um deslocamento em relação a uma abordagem institucional da migração, muito pautada fortemente por uma lógica securitária, né? Entendo, portanto, que esse é um avanço importante, né? Pensar que as demandas de pessoas migrantes, elas vão muito além da regularização documental, da regularização do status migratório, mas elas dizem respeito a uma demanda de integração plena à sociedade, né? As pessoas migram por diversos motivos, né?
mas essencialmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, né? E é importante que o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, ele tenha a possibilidade, ou melhor, ele ofereça a essas pessoas a possibilidade de reorganizarem os seus projetos de vida a partir do gozo pleno dos seus direitos fundamentais. Então, nesse sentido, e já adentrando um pouco mais aqui no tema da mesa, nessa breve fala, eu gostaria de destacar alguns pontos que me parecem importantes para uma governança local, né, do ponto de vista migratório. Considero que é fundamental que nós possamos, em nível local, fortalecer os conselhos, os comitês estaduais e municipais, né, de participação paritária, voltados à elaboração e monitoramento das políticas públicas para as pessoas migrantes, né? É essencial que nós tenhamos, portanto, espaços, né, de participação social que possam ser receptores, né, do debate público a respeito do tema e que possam contribuir para a formulação de política pública para as pessoas migrantes, seja para garantir a devida transversalização da perspectiva dos migrantes nas políticas públicas já existentes, seja para assegurar que as políticas públicas setoriais especializadas para a população migrante considerem os acúmulos, né, das pessoas migrantes, das suas organizações e das entidades que atuam com esse público. Então, se a gente considera que a participação social é um vetor, né, deve ser uma premissa fundamental no processo de elaboração e implementação de política pública, e a gente, de fato, entende que esse é o caminho para uma governança inclusiva e democrática das políticas públicas, me parece estratégico a estruturação e o fortalecimento dos conselhos e comitês municipais e estaduais voltados à promoção de políticas para as pessoas migrantes, e não só a criação e instituição desses conselhos e comitês, mas é essencial que os estados e municípios ofereçam um suporte administrativo necessário, né, e orçamentário necessário ao funcionamento desses órgãos, né, e que haja representações governamentais também de diversas pautas importantes na composição desses comitês, espelhando, de alguma maneira, os colegiados que a gente tem em âmbito nacional. Um outro ponto que me parece da maior importância é a elaboração dos planos estaduais e municipais, né, de direitos humanos e também dos planos de ação relacionados à política migratória, né? Então, a construção de um plano de implementação da política de direitos humanos e que tem um olhar específico para as pessoas migrantes é essencial para que a gente possa concretizar, né, um conjunto de ações, estabelecendo metas, estabelecendo diretrizes gerais, estabelecendo prazos de cumprimento dessas metas, instrumentos de monitoramento. E isso é fundamental, não só para a gente, de fato, conseguir atingir resultados, mas que haja também transparência, né, no processo de execução dessas políticas públicas e possibilidade de incidência da sociedade civil nesse processo. Então, a construção de um plano, né, a partir de processos de conferência, de processos amplos de escuta da sociedade civil, e a objetivação desse plano, ela é fundamental para a gente avançar com concretude, com pragmatismo e com transparência e monitoramento da sociedade na promoção de políticas para as pessoas migrantes. Também me parece essencial que haja a estruturação de instâncias nos governos municipais e estaduais voltados à política de direitos humanos e à política para pessoas migrantes. O que seriam essas instâncias? As secretarias, né, municipais e estaduais de direitos humanos, né? A gente enfrenta um desafio nacional em termos de institucionalização da política pública de direitos humanos.
Muitas das políticas públicas nesse campo carecem de um marco legal que lhe dê sustentáculo. As próprias institucionalidades disponíveis para a implementação dessas políticas são institucionalidades precárias, e muitas vezes sequer existem secretarias específicas para a implementação da política pública de direitos humanos, aí abarcada, né, a política pública para pessoas migrantes. Me parece fundamental que a gente possa avançar nesse sentido também. E dizer, né, que nós também temos apostado muito, né, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, em estratégias de fortalecimento da sociedade civil, das pessoas migrantes, e estratégias de fortalecimento dos processos de associação de pessoas migrantes, né? Então, me parece também que toda iniciativa, né, de governos locais que possa fortalecer os processos associativos de pessoas migrantes, ela também é muito salutar para que essas pessoas possam incidir, de fato, no processo de implementação e monitoramento das políticas públicas, né? É claro que as entidades que atuam com a pauta migratória, elas têm um papel fundamental, inequívoco, mas é importante, inclusive os organismos internacionais, mas é importante que as pessoas migrantes também possam falar em primeira pessoa, né? E incidir nas institucionalidades em primeira pessoa. Então, a gente entende como estratégico também fortalecer os processos de associação de pessoas migrantes, por meio de editais, por meio de auxílio financeiro, por meio de assistência jurídica para a formalização das associações. Enfim, há um leque de possibilidades, né, e de estratégias que o poder público pode lançar para fortalecer o associativismo, né, de pessoas migrantes. Então, nosso trabalho aqui no Ministério, e aí já me encaminhando para o final, tem buscado atender a dois grandes eixos, né? Então, um deles é esse que eu vinha comentando, fortalecimento dos processos auto-organizativos, associativos de migrantes, para que eles possam, em primeira pessoa, incidir no processo de formulação de política pública, e um outro grande eixo diz respeito a promover ações de integração local das pessoas migrantes, partindo dessa premissa, né, do seu direito ao acesso pleno às políticas públicas, aos serviços. E pensar em promover integração local é também enfrentar o racismo institucional, a xenofobia, né, e todos os estigmas que recaem sobre essas pessoas e que muitas vezes constituem óbices para que elas possam acessar os serviços ou para que elas acessem serviços de qualidade. Então, para a gente também é muito importante não desvencilhar, né, o enfrentamento à xenofobia do enfrentamento ao racismo, né, entendendo, né, que os processos de racialização, eles informam as lógicas discriminatórias, né, que são dirigidas às pessoas migrantes, né? Eu tenho dito, né, que, de modo geral, a gente pode dizer que todas as pessoas são migrantes, né? Eu, por exemplo, nasci em Salvador, né? Migrei para São Paulo para fazer faculdade, depois vim para Brasília para atender demandas profissionais. Então, a minha história é uma história marcada pelo deslocamento, né? E assim como a história da grande maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. No entanto, apenas alguns corpos, né, que geralmente são corpos racializados, são rotulados enquanto migrantes, enquanto estrangeiros, enquanto não pertencentes, né? Então, não tem como a gente dissociar a discussão migratória da discussão estrutural para nós, que é a do enfrentamento ao racismo. E isso é fundamental, que a gente também tenha estratégias, né, de enfrentamento ao racismo institucional como forma de garantir o acesso pleno e de qualidade das pessoas que migram às políticas públicas existentes. E aí, para finalizar,
gostaria de mencionar, né, o lançamento do aplicativo Clique Cidadania, né, que foi um aplicativo desenvolvido numa parceria com a OIM e que contém informações sobre direitos, acesso a serviços públicos para as pessoas migrantes. É um aplicativo bastante interessante, que a gente tem trabalhado para que seja muito acessível e que pode ser um instrumento também de exercício da cidadania, né? Assim como eu gostaria de mencionar aqui, né, que a partir de um trabalho conjunto, né, com a Acnur, né, nós temos desenvolvido guias, né, construído guias voltados para orientar o acolhimento e atendimento a migrantes indígenas, né? Foi um trabalho desenvolvido pela nossa Coordenação Geral de Promoção de Direitos das Pessoas Migrantes, Refugiadas e Apátridas, em parceria também com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a Acnur, que eu já mencionei aqui, e que também contou com a contribuição de outras secretarias aqui do Ministério, como a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência e a Secretaria Nacional LGBTQIA+, né? Nós também estamos muito engajados em assegurar que, na abordagem da pauta migratória, todas as interseccionalidades, né, de sistemas de opressão também possam ser consideradas, né? E a produção desse guia revela essa nossa preocupação. Então, pessoas migrantes, elas podem ser indígenas, a gente sabe das especificidades de gênero, a gente sabe das questões relacionadas à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Então, é preciso que a gente considere que esse é um público absolutamente heterogêneo, né, atravessado por diversas identidades, e é preciso que essas identidades interseccionais, né, também possam ser levadas em consideração quando a gente vai produzir política pública para migrantes. Então, não quero me estender, quero agradecer o convite feito ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para participar desse evento, parabenizar, né, a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela iniciativa, né, de entrega do selo, pela realização da premiação, e cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, né, o Stefan Rochiot, chefe da missão da OIM no Brasil, a Cláudia, que fala, né, representando aqui a URGS, e cumprimentar todas as pessoas, né, dos movimentos sociais, todos os gestores estaduais aqui presentes, né, e que têm dado uma contribuição tão crucial para a gente avançar nesse debate sobre migrações em nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Isadora Brandão. Convido agora a senhora Cíntia Miranda, coordenadora de atenção a refugiados e migrantes no SUAS. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar parabenizando os municípios e estados que estão, nesse momento, recebendo o selo Migracidades. Minhas felicitações. Parabenizar também a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela iniciativa. E, em nome do MDS, agradecemos a importância dada e os indicadores de assistência social dentro do selo. A assistência social hoje está em festa na 13ª Conferência Nacional de Assistência Social e com a reconstrução do SUAS, onde também a pauta migrante esteve presente. O Migracidades é, sem dúvida, uma ferramenta imprescindível para o fortalecimento das capacidades dos municípios e estados e também do governo federal e das políticas públicas. Migrar é um direito inalienável. A nossa Declaração de Direitos Humanos já dizia que cada pessoa tem direito a buscar e gozar de asilo em outros países sem sofrer perseguição. E na esteira da nossa Declaração de Direitos Humanos, os marcos normativos brasileiros também, né, a Lei de Refúgio, a Lei de Migração, a Constituição Federal, são institutos de portas abertas para a migração, né? Somos um país que acolhe a migração. E aí, por parte da assistência social, também a Lei Orgânica de Assistencial coloca que é nosso dever atender aos públicos que dele necessitar.
Na nossa política, nós temos 5 principais seguranças que a gente tem que afiançar para todos os nossos usuários. O primeiro deles é a acolhida, que é provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização de uma proteção social. A questão da renda, que é a concessão de auxílios financeiros e benefícios continuados para os cidadãos. O convívio ou a vivência familiar, comunitária e social, então é o resguardo do direito do pertencimento. O quarto é o desenvolvimento da autonomia, o direito do indivíduo fazer as suas próprias escolhas. E o por último é o direito ao apoio e auxílio. Então, só com essas 5 seguranças afiançadas nós poderíamos gastar horas falando sobre a migração e assistência social, porque é o mandato da assistência ser essa política que acolhe, que traz para dentro. Então, migrantes têm o direito ao acesso pleno à política pública de assistência social. E a definição de qual serviço, benefício, projeto que ele vai acessar depende da situação específica e das demandas apresentadas por ele, assim como é para os nacionais. Então, temos um olhar específico, mas todas as nossas políticas, todos os nossos serviços estão à disposição da população migrante. Nós também temos caminhado no sentido da incorporação de aspectos socioculturais no atendimento e na valorização do outro dentro da política. E trazemos, então, como conceitos FAV, a questão da família, da rede de apoio, da proteção, do convívio comunitário, do acesso aos direitos e do protagonismo. Então, para a assistência social, os migrantes têm direitos em condições de igualdade com os nacionais, sem discriminação em razão da nacionalidade ou da condição migratória. Mesmo aqueles migrantes indocumentados têm direito ao acesso e ao acompanhamento no SUAS, construído a partir de necessidades específicas. A assistência social tem uma vasta rede, uma capilaridade em todo o Brasil. Nós estamos em 99,7% dos municípios brasileiros com nosso centro de referência de assistência social e 98% dos municípios com mais de 20 mil habitantes possuem centro de referência especializado de assistência social. Além disso, nós temos mais de 7.500 unidades de acolhimento, que inclui também as unidades de acolhimento para migrantes e refugiados. No entanto, apesar de termos uma rede grande, em que a gente reconhece que toda a rede tem que estar à disposição do migrante, a gente ainda tem desafios na construção de uma política culturalmente adequada. É necessário que a nossa política compreenda a diversidade e a heterogeneidade dos públicos, crie novas estratégias para viabilizar a comunicação, ou seja, vencer as barreiras linguísticas de idioma e também as barreiras culturais, superar os julgamentos de valor a partir do conhecimento do público, a partir de saber quem são e quebrar com essa coisa do nós e do eles. Precisamos trazer para a nossa política com mais ênfase a questão do mediador cultural, da liderança comunitária e do próprio grupo. Trazer os usuários para a fala e fomentar a participação social, bem como fomentar, como o colega anterior falou, a organização dos próprios grupos de imigrantes. Precisamos também fazer um atendimento que considera a história e a trajetória das pessoas e dos povos a que elas pertencem e a sua forma de compreender os conceitos, também como família, vulnerabilidade, doença, saúde e vários outros. Precisamos fomentar no SUAS uma escuta qualificada e adequação de ações e metodologias. Então, precisamos repensar as metodologias que usamos tradicionalmente para o atendimento ao público migrante. Assim como a secretária Isadora, gostaria também de trazer a questão da especificidade indígena, que é um grande desafio ainda, e a necessidade de pensarmos a autodeterminação e o consentimento livre, prévio e informado da população indígena, para que essa também seja parte da política que está sendo construída.
e a integração das pessoas, das etnias atendidas, na articulação com as lideranças e as pessoas dos grupos, universidades, grupos de pesquisas, escolas, outras organizações e especialistas. Precisamos trazer esse grupo todo de pessoas para uma voz única. Nós temos como aprendizados e desafios a necessidade de sensibilização das comunidades de acolhida, visando o enfrentamento de discriminações e ampliando espaços de integração. Precisamos buscar parcerias para fomentar a economia solidária, a inclusão produtiva, a valorização das economias próprias das comunidades, no sentido de que o período em que eles demandem do Estado seja o mais curto possível e que eles caminhem, então, para a sua autonomia e do seu organismo. Precisamos inserir na pauta do Estado e do município a pauta da população migrante e a partir do nosso conhecimento acumulado, e precisamos, sim, aprimorar e muito ainda as normativas da assistência social para o atendimento ainda mais adequado ao migrante. Gostaria de falar um pouquinho, então, sobre as perspectivas e os avanços recentes da área de assistência social para a temática. Primeiro, houve uma clara priorização neste governo da temática migratória. Nós vemos nascer em várias instâncias e vários ministérios ações específicas. A colega do Ministério da Justiça falou da política nacional, da rede de cidades acolhedoras, o MDHC também colocou a questão da coordenação específica, e aqui dentro do MDS não foi diferente. A coordenação da qual hoje a gente está é uma coordenação que nasceu nesse governo, específica para a atenção de imigrantes e refugiados. Temos também grupos na saúde, Ministério dos Povos Indígenas e vários outros. Gostaria de também falar que no planejamento estratégico do MDS, a gente colocou uma meta, que era de reformular os normativos e protocolos de atuação do Sistema Único de Assistência Social, voltados ao atendimento de emergências, incluindo a questão da pauta migratória, visando maior agilidade e qualidade das respostas. E fizemos também uma outra meta, que é para aprimorar o atendimento assistencial a migrantes, refugiados e vítimas de trabalho escravo até 2026. Além disso, a primeira Câmara Técnica desse ano, da primeira Comissão Intergestores Tripartite, que é a nossa instância de pactuação, instituiu, na primeira reunião do ano, a Câmara Técnica de Imigrantes e Refugiados para pensar a atuação assistencial para além da resposta emergencial. Como esse público deve ser incluído no âmbito de vários serviços e equipamentos, numa lógica de atuação continuada. E também trouxemos a reflexão necessária sobre a necessidade de novos tipos de serviços e responsabilidades de cada entes federados no atendimento a esse público. E a ampliação também do público do nosso cofinanciamento federal, não apenas para a questão da crise humanitária, mas também para todos aqueles que têm visto humanitário e refúgio. Nós propomos também a reestruturação do grupo de discussão indígena, com a presença da FUNAI e do MPI, numa articulação voltada para os direitos das populações migrantes e indígenas. Estamos em colaboração, trabalhando na reestruturação e solicitando e fazendo advocacy para a reestruturação do Comitê Federal de Assistência Emergencial e subcomitês setoriais, para que a gente possa atender a novos cenários e mudanças que vêm nessa temática migratória. Além disso, fazemos um trabalho, temos tentado fazer um trabalho que a gente sabe que precisa de aprimoramentos no apoio técnico a estados e municípios no âmbito da temática. Estamos fazendo novas reflexões de como nos aproximar mais dos estados e municípios. E fazemos articulação também, claro, com os nossos ministérios parceiros aqui na nossa mesa, que estão compondo aqui conosco. Então, termino a minha fala agradecendo o convite e dizendo que, chamando a todos os municípios e estados que compõem o selo Migracidades, nos ajudarem a construir juntos a política e a atenção a migrantes no país. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Cíntia Miranda. E agora, para finalizar a nossa mesa, convido a senhora Benazira Djoko, empreendedora social e conselheira do Desenvolvimento Econômico Social. Olá, boa tarde. Bom, me chamo Benazira Djoko, eu sou da Guiné-Bissau, país situado na costa ocidental da África. Brinco dizendo que eu sou uma cria brasileira, porque vim para cá ainda pré-adolescente e assim estamos por aqui. Bom, antes de começar minha fala, que será um pouco breve, parabenizar a OIM, parabenizar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela iniciativa. Se pararmos para pensar rapidamente, podemos dizer assim que o Brasil está num avanço porque hoje percebe-se que há várias iniciativas em questão de incluir mais a pauta migratória, há vários diálogos para que possamos difundir a pauta. Bom, foi mencionado aqui que, além de empreendedora social, recentemente tive o privilégio de ser convidado para fazer parte do o conselhão do presidente da República. Eu vou explanar aqui brevemente como e o porquê, né? Agradeço o convite e também fazer aqui menção ao Paulo Willis, que tem sido um professor, um mestre, devido à experiência que ele tem. Então, é uma das pessoas que está ali me apoiando e recentemente também pedindo o apoio de OIM para que possamos ali construir no governo federal um grupo de trabalho para o Conselhão. Bom, como eu falei, eu sou da Guiné-Bissau, país situado ali na costa ocidental. Quero contextualizar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, que tem se tomando cada vez mais relevante no cenário global, buscando conciliar o crescimento econômico com a perseverança do meio ambiente. Como já foi citada, sou uma empreendedora, também eu acho bacana trazer esta menção. Eu criei uma empresa recentemente que futuramente vai ser uma empresa parceiras, né, das mulheres imigrantes, no qual temos uma linha de confecção, né? Eu acho interessante porque é uma empresa que foi pensado bem lá atrás de integrar mais as mulheres imigrantes com recorte africanas, né, que é uma coisa que eu senti falta de acesso ao mercado, que eu não vou explanar muito sobre essa questão de trabalho, que todos que estão aqui, eu acho que já percebemos que o acesso aos espaços para mulheres imigrantes, independentemente da sua formação acadêmica, conhecendo o racismo estrutural, a gente começa a perceber que as mulheres, mesmo sendo brasileiras, elas não têm acesso a cargos de liderança, o que diria nós enquanto imigrantes. Não é por falta de capacitação, não é por falta da inteligência. Como bem sabem, quem principalmente trabalha com a pauta. O que precisamos é de políticas de ações afirmativas e principalmente a economia. Suponhamos, nós que abrimos nossas empresas, o que pode ser pensado? Criar uma linha de crédito para potencializar aquilo que os imigrantes já fazem, né? Sabendo de toda a narrativa, o que o migrante traz consigo, além de cultura, a inteligência. Então, aqui encontramos várias burocracias, mas também eu sempre digo
que nós não podemos só parar e olhar pelos problemas. Podemos também olhar para os avanços. E para quem acompanha a pauta migratória, sim, eu arrisco dizer que o Brasil está avançando na pauta. Por quê? Com o contexto da globalização internacional, a gente percebe que muitos países não recebem os imigrantes. E se receber, ainda situação mais precárias. Isso não significa que o Brasil é um país pioneiro em ações, né? Estamos construindo. Então, eu acho muito louvável a ideia do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em querer ter, além de representatividade, porque é isso que eu tenho falado, eu não estou no Conselhão para ser mais um. Foi dali que pensamos e também houve a provocação de conversar com o ministro Alexandre Padilha para que possamos criar um grupo de trabalho voltado à questão imigratória, porque percebe-se que o Conselhão tem vários grupos, o Conselhão traz várias demandas, mas eu enquanto imigrante e também a pessoa que trabalha com a pauta migratória, eu senti a falta. E sentindo a falta, eu costumo dizer que a política não se faz sozinha. Eu entendi que há necessidade, assim que o grupo for aprovado pelo presidente da República, trazer os elementos e as entidades que trabalham com a causa para que a gente possa fazer somatória e assim tendo o resultado. Então, vamos trabalhar ali integrando dentro do Conselhão inclusão social e a economia, que é fundamental. Nós não podemos pensar em pauta migratória e nós não pensamos na economia para imigrantes. Como é que esses imigrantes vão sobreviver sem ter acesso à economia, né? Sustentabilidade financeira comunitária é necessário. É necessário pensarmos a pauta migratória com recorte a partir do que os imigrantes trazem. E é também fundamental ouvirmos os imigrantes. Eu acho que parte-se muito de criar muita coisa. Muitas das vezes, percebe para quem trabalha o social, a gente quer até ajudar. É uma iniciativa louvável, mas a gente ajuda sem ouvir. E muitas das vezes você quer dar uma coisa que não vai ser útil. Às vezes você quer ajudar com cesta básica, mas dependendo da cultura, pode não ser benéfico eu pegar um feijão e não saber o que eu vou fazer com aquilo, né? Diálogo com o setor privado e a sociedade civil, como foi mencionado aqui. É necessário, além de difundir, como eu estava explanando há pouco, ouvir. Além de ouvir a sociedade, criar a integração, é necessário também termos capacitações ou um diálogo com a sociedade, porque o imigrante, ao chegar, seja pelo aeroporto, fronteira, o primeiro contato que ele tem ali já, ao sair do aeroporto, é o contato com a sociedade civil. Como preparar a sociedade civil para que possamos ter uma integração saudável? Assim vamos diminuir a questão de xenofobia, porque nós, enquanto imigrantes e refugiados, uma das primeiras coisas, e assim também foi muitas das vezes foi mencionado, por que você está no Conselhão? Né? Então, isso não tem que desmerecer. É uma das coisas que eu reforço muitas das vezes na minha fala, o diálogo com a sociedade civil, porque o primeiro impacto que nós temos, né, é exatamente com a sociedade civil. Então, além de criar políticas de proteção, além de criar política pública voltada, nós já sabemos que é tão difícil o convívio entre si, aqui entre os brasileiros. Imagine, uma cidade recebe os imigrantes sem um mínimo de um preparo. Os choques que trazem, né? Então, exatamente, e também um outro ponto que eu queria ressaltar, o fomento do desenvolvimento regional, né?
Isso potencializando o que os imigrantes já fazem. Para não estender muito, quero aqui agradecer o convite e parabenizar principalmente os que vão receber ali o selo. Isso demonstra e fomenta também o trabalho que está sendo feito. Então, parabenizar a OIM por iniciativa, e dizer também que não sou eu na pessoa da Benazira, mas com a responsabilidade agora de estar ali no Conselhão, estamos à disposição no que precisa e futuramente nos trabalhos que vai ser desenvolvido ali no Conselhão. Espero poder contar com todas as entidades aqui presentes, principalmente OIM, o trabalho que vocês fazem por questões imigratórias é fundamental, não só para a Benazira, sentir efeito, e também para todos os imigrantes. Parabenizo aqui a nossa querida Isadora, eu venho acompanhando o vosso trabalho, o trabalho que está sendo feito, assim também como o Paulo Willis ali, como eu falei bem no início, já acompanhava o trabalho, percebi que está o Brian, né, o trabalho, o Brian enquanto imigrante, o esforço que tem feito, o esforço que está sendo feito por nós enquanto imigrante, assim porque queremos não só que nós estamos bem, mas queremos poder viver num país livre, justo, um país onde estamos lutando para combater não só a xenofobia, mas sim o racismo que está empregado, que mesmo sabendo que é estrutural, há maneira de acabar, há maneira de diminuir, e só através do diálogo, permitindo também que tenhamos as pessoas, os elementos que estejam nos representando, porque eu só me sinto muitas das vezes representada quando eu vejo um elemento que nem a Isadora, aí eu paro, isso me passa muito confiança. Então, para não estender, parabenizo todas as cidades que vão receber o selo, dizer que além de receber o selo, que continua com a responsabilidade social, que fazem jus a um trecho do hino nacional que fala: verás que um filho teu não foge à luta. Então, que seguimos para um Brasil da união e reconstrução. Parabéns, desejo uma excelente tarde, muitíssimo obrigada ao Brasil, muitíssimo obrigada aos professores e não só, a todos os trabalhos. Em nome de todos, eu quero aproveitar o nosso diretor aí, representante da OIM, Stephanie, e cumprimentar a todos. Ana, muito obrigada, muito obrigada. É muito importante ter você no OIM. O tratamento que você teve conosco, isto demonstra o trabalho que a entidade vem fazendo em prol ao imigrante. Nós, enquanto imigrantes, queremos que o Brasil dê certo. Estamos nessa luta para que o Brasil seja um país de primeiro mundo. E para isso acontecer, pedimos a ingressão de nós, enquanto elementos imigrantes e refugiados, para que possamos estar juntos, participando na tomada da decisão, e não só, porque existem muitos imigrantes intelectuais que trazem consigo benefício para esta nação. E a gente pode pensar, quem acha que o imigrante só vem aqui e traz doenças, N coisas, que pare um pouquinho e estuda. O Brasil foi construído por uma mão de obra imigratória. Então, é necessário que a gente faça uma política, e a política de ações afirmativas voltada a questões imigratórias. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada, senhora Benazira Diogo, por essa potente fala no nosso evento. Encerramos com essa potente fala a nossa mesa, que discutiu, então, o papel das cidades na governança migratória. Bom, chegamos agora ao grande momento do nosso encontro de hoje, a entrega do selo Migra Cidades 2023. Em cada uma das 5 regiões do país, temos o orgulho de parabenizar os estados e municípios que, mesmo em meio a tantos desafios, se comprometem com a promoção de sociedades inclusivas e acolhedoras para todas as pessoas. Transmitiremos agora o vídeo de entrega simbólica do selo Migra Cidades 2023,
para os 8 estados e 41 municípios que completaram com sucesso todas as etapas do processo de certificação. Muito obrigada. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, entregam agora o selo Migracidades 2023 para os seguintes governos: Amazonas, Araguaína, Tocantins, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Belém, Pará, Campo Largo, Paraná, Canoas, Rio Grande do Sul, Capinzal, Santa Catarina, Cascavel, Paraná, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Contagem, Minas Gerais, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Paraná, Esteio, Rio Grande do Sul, Feira de Santana, Bahia, Foz do Iguaçu, Paraná, Igaraçu, Pernambuco, Joinville, Santa Catarina, Juiz de Fora, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo, Lauro de Freitas, Bahia, Maringá, Paraná, Mato Grosso do Sul, Montenegro, Rio Grande do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, Pacaraima, Roraima, Paraíba, Porto Velho, Rondônia, Recife, Pernambuco, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Rio do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Santarém, Pará, São José de Ribamar, Maranhão, São José do Rio Preto, São Paulo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, São Paulo, São Paulo SP, Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, Sobral, Ceará, Sorocaba, São Paulo, Umuarama, Paraná, Vacaria, Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Vitória da Conquista, Bahia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a OIM parabenizam a todos os municípios e estados certificados pela plataforma Migracidades em 2023. O compromisso de vocês faz a diferença na construção de um futuro mais solidário, justo e digno para as pessoas migrantes e para as comunidades de acolhida. Acompanhe a plataforma Migracidades através do site ufrgs.br/migracidades e através das nossas redes sociais. Bom, são essas pessoas e esses rostos que constroem as políticas migratórias locais em diferentes lugares do Brasil. A OIM e a URGS agradecem ter compartilhado esse ano de construção coletiva em prol de migrantes e comunidades de acolhida. Parabéns a todos os estados e municípios certificados em 2023. Também gostaríamos de aproveitar e agradecer aos nossos colegas da OIM, que atuam em diferentes estados e apoiaram a mobilização e o acompanhamento dos governos participantes. Antes de encaminhar para o encerramento, terei de pedir desculpas e quebrar um pouco o protocolo. Tenho alegria e orgulho de fazer parte do Migracidades ao longo desses 4 anos, tendo também ao meu lado, desde o início, a Annelise, que hoje está nos bastidores, fazendo todo o evento acontecer, mas que no dia a dia me acompanha na linha de frente e que vocês certamente conhecem. Quero expressar meu profundo agradecimento a todas as pessoas de referência, mas não posso esquecer de agradecer e reconhecer o trabalho feito pelas equipes dos governos locais, que também apoiam as pessoas de referência durante todo o processo de certificação e no dia a dia. Se em 2020 víamos muitas pessoas trabalhando sozinhas com a pauta em seus estados e municípios, hoje vemos que em diversos governos há grupos de trabalho intitulados Migracidades, estruturados localmente a partir da participação na plataforma, motivados
e dedicados a discutir a temática das migrações no âmbito local, frente aos diferentes desafios que lhes são impostos diariamente. Além da implementação de grupos de trabalho locais, também acompanhamos o crescimento exponencial de comitês, conselhos, políticas e planos voltados para acolhimento, atendimento e integração das pessoas migrantes nas comunidades de acolhida. Se, em 2020, precisávamos explicar o que era governança migratória, hoje, 4 anos depois, conseguimos ver e experienciar na prática, e isso demonstra que estamos todos no caminho certo. Hoje somos mais do que um processo de certificação, com etapas de diagnóstico, priorização e monitoramento. Somos uma rede, formada por estados e municípios, mas principalmente por pessoas engajadas, criativas, resilientes e humanas, unidas em um compromisso mútuo de aprimorar a governança migratória no âmbito local. Obrigada a vocês, pessoas de referência e equipes locais, por acreditarem no nosso trabalho, mas, acima de tudo, por fazerem a diferença na vida das pessoas migrantes e das comunidades de acolhida. Agora sim, para finalizar esse evento, passo a palavra para a professora Roberta Baggio, da coordenação do Migra Cidades por parte da URGS. Ana, a professora Roberta teve um probleminha com a câmera e ela saiu e vai ingressar de novo em instante. Tá bom. Então, aguardamos a volta da professora Roberta para a gente poder fazer a finalização deste evento. Passo, então, a palavra para a professora Roberta Baggio, da coordenação do Migra Cidades por parte da URGS. Muito obrigada, Ana Laura. Tive um problema técnico, mas acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tive que entrar pelo celular agora. Sim, te ouvimos bem, professora. Ok, muito obrigada. Bem, para encerrar esse evento, um evento bastante importante no projeto Migra Cidades e na trajetória do projeto Migra Cidades, eu gostaria de começar agradecendo essa parceria com a OIM. Essa parceria é uma parceria que, desde o início, ela tem sido extremamente promissora, nós temos conseguido trabalhar conjuntamente super bem e temos conseguido, sobretudo, expandir o projeto desde o início. Nessa 4ª edição, a gente fica pensando, bem, o que o Migra Cidades, o que ele avançou, né? E o Migra Cidades, mais do que se consolidar nessa 4ª edição como um modus operandi que já está funcionando, com uma máquina que já está azeitada, eu destacaria como um grande avanço desse ano o fato de que, pela primeira vez, nós estamos podendo contribuir de forma mais direta com os nossos dados, com a nossa experiência, na política nacional de migração, refúgio e apatridia. E vejam, essa é uma contribuição que não é de menor importância, porque o Migra Cidades ele é um projeto que articula uma organização internacional, a URGS, mas outras universidades brasileiras também, governos municipais e governos estaduais e a sociedade civil. Eu acho isso bastante importante, esse nível de articulação, que é uma contribuição que pode, de fato, nos ajudar a avançar no novo marco legal migratório, no sentido de consolidar o que é a nossa concepção da migração como um direito humano. E a fala da Benazir, ela me deixou bastante comovida e tocada nesse sentido, porque, vejam, muito mais do que um acolhimento que se restringe a uma certa indulgência cínica em fazer o bem a quem está sendo recebido, porque nós somos pessoas cordiais aqui no Brasil, muito mais do que isso,
Eu acho que o Migracidades e esses espaços que nós estamos conseguindo construir conjuntamente com todos esses parceiros, esse é um espaço que nos mostra que, na verdade, o Brasil tem muito a ganhar, sendo um país acolhedor. E talvez nós tenhamos mais a ganhar do que a ajudar, propriamente dito. Porque quando a gente vê a fala da Benazira, a gente se dá conta de que sim, de que nós ainda somos um Brasil que pratica a discriminação racial, que pratica a misoginia. Bem, quando nós abrimos espaço para que nós também possamos não só ajudar, mas receber uma contribuição protagonista desses migrantes que escolheram o nosso país para ter uma vida melhor e que, portanto, estão dispostos e comprometidos a construir um Brasil melhor, é assim que a gente ganha. E eu queria destacar, então, essa possibilidade de articulação que esse projeto tem e colocar como o nosso desafio para a 5ª edição que a gente possa, de fato, avançar nesse aprimoramento do que é um direito humano a migrar e de como o Brasil vai incorporar isso nessa sua trajetória histórica de receber essa contribuição e de avançar naquilo que nós, como nação, também precisamos avançar. Portanto, eu quero parabenizar todos os governos que estão recebendo essa certificação, agradecer imensamente ao governo federal e à parceria do governo federal, à OIM, aos governos locais e governos estaduais, e principalmente, eu não poderia encerrar essa fala sem fazer um agradecimento muito, muito especial à Annelise e à Ana Laura. Annelise e Ana Laura, vocês são o corpo e a alma desse projeto. Há 4 anos atrás, quando eu e a professora Verônica selecionamos vocês para serem as consultoras desse projeto, nós acertamos. E nós acertamos porque vocês não só tocaram essas 4 edições com responsabilidade, com muita dedicação, mas, sobretudo, com uma entrega afetiva. Eu acho que isso é decisivo num trabalho como esse, e isso também é representativo do sucesso do nosso projeto hoje. Então, eu gostaria de declarar oficialmente encerrado este evento e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Roberta, sempre com ótimas falas de encerramento para o nosso evento. Então, sem mais delongas, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam hoje e aproveito também para reforçar que nos próximos dias a gravação do evento estará disponível também no YouTube da OIM Brasil. Um bom final de tarde e um bom final de ano a todos e a todas. Até a próxima!